Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar outro tópico referente à mecânica newtoniana. Como vocês provavelmente já sabem, né, a mecânica newtoniana ela se divide, né, entre a estática, a cinemática e a dinâmica, né? E foi o que nós nos dedicamos até esse momento, a relembrar os conceitos de cinemática e a estudar os conceitos relacionados à dinâmica. Mas como vocês sabem, existe outra maneira da gente estudar a mecânica newtoniana, né? Nessa outra maneira, a gente leva em conta os princípios de conservação. E é o que nós vamos fazer hoje, começar a relembrar o estudo da mecânica newtoniana através desses princípios de conservação. Vamos lá? Nosso objetivo agora é estudar os movimentos sobre o ponto de vista dos princípios de conservação. E nada de novo será apresentado. O conteúdo continuará sendo leis de Newton, mas serão apresentados com outra roupagem. Os princípios de conservação são aqueles que regem todos os movimentos do universo. E são três tipos de princípios: momento linear, angular e energia. Vamos começar a entender esses princípios de conservação? A definição de momento linear já foi introduzida anteriormente, quando definimos a segunda lei de Newton. A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que atua sobre a partícula e tem a mesma orientação que a força resultante. Ou seja, força é, a derivada do momento em relação ao tempo, certo? E daqui nós podemos tirar que o momento, de acordo com a teoria, é massa vezes a velocidade, onde m é a massa inercial e v é a velocidade da partícula em movimento. Cabe ressaltar aqui que se o corpo se encontra em repouso, seu momento linear é nulo. Este conceito será revisado aqui. Além disso, serão introduzidos conceitos de momentos angular e torque. Como sabemos, as variáveis angulares de um corpo rígido, girando em torno de um eixo, têm sempre correspondentes lineares. O momento não ficaria de fora. O momento angular é definido como sendo um conjunto de movimento angular de uma partícula. Imaginem um corpo em rotação, como este mostrado na imagem. Este corpo apresentará as seguintes grandezas: o momento angular, o momento linear e uma distância r. Por definição, o momento angular de uma partícula de massa m em relação à origem do sistema é dado por L igual à distância r vezes o momento linear. O torque é a tendência de uma força para causar rotação sobre um eixo específico. O torque corresponde a uma força F, não necessariamente a resultante, a certa distância de um certo ponto. Vamos desenhar isso para representar o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar uma porta com um determinado trinco, certo? O que está sendo dito é que o torque corresponde à força F que a gente usa para abrir essa porta, certo? A uma determinada distância, e vamos chamar essa distância de distância R, certo? Bom, esse torque, que é representado pela letra tal, ele é calculado relacionando essa distância R a essa força aplicada, certo? Então, essa é a equaçãozinha para o torque. Cabe ressaltar que, ao falarmos em torque, é interessante lembrarmos que quanto maior a distância do eixo de rotação em que aplicarmos a força, menor será o valor dessa força. Esse é um dos motivos que o trinco de uma porta está sempre localizado na extremidade contrária ao eixo.
Desta forma, ao abrirmos a porta, o menor valor de força será aplicado ao sistema. Teoremas de conservação dos momentos. O primeiro momento que vamos analisar a conservação é o momento linear de uma partícula. Vamos imaginar uma partícula em uma determinada superfície. Se a partícula é livre, ou seja, se ela não está sujeita a nenhuma força, né? De acordo com a segunda lei de Newton, teremos que P ponto será igual a zero, certo? Como vimos anteriormente, F é igual a dP dt, certo? Para P ponto igual a zero. Portanto, P é um vetor constante no tempo. A partir disso, teremos dois teoremas. O número 1, o momento linear total da partícula é conservado quando a força total é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse sistema estiver isolado de forças externas, o momento linear de cada partícula estará sujeito a mudanças, mas o momento linear total desse sistema permanecerá o mesmo. Observe que este resultado é derivado de uma equação vetorial P ponto igual a zero e, portanto, é aplicada para cada componente do momento linear. Para expressar o resultado de outra forma, ou seja, vamos imaginar um vetor chamado de S, certo? Tal que F vezes S seja igual a zero, independente do tempo. Então, P ponto vezes S será igual a F vezes S. Ou, integrando em relação ao tempo, P ponto vezes S será um valor constante, o qual afirma que o componente de momento linear na direção em que a força torna-se nula é constante no tempo. O momento angular de uma partícula em relação à origem, como vimos, é L igual a R produto vetorial P. Já o torque com relação à mesma origem é dado por R produto vetorial F. Como nós sabemos, F é igual a M vezes V ponto, certo? Logo, o torque torna-se R produto vetorial, substituindo esse F por mv ponto, ficaria aqui mv ponto. Ou seja, o torque é igual a R produto vetorial. Quem é M vezes mv ponto? É o P ponto. Agora, a gente falou do torque, né? Vamos falar um pouco sobre este momento angular? Vamos separar aqui a nossa tela. Aí o que vai acontecer? L ponto é igual à derivada de R produto vetorial P ponto sobre dt, né? E o que vai acontecer? L ponto, então, será, né? Se a gente for resolver a derivada desse termo aqui, teremos que R ponto produto vetorial P mais R produto vetorial P ponto, certo? Matematicamente, o que nós sabemos? Vou deixar aqui no cantinho. Nós sabemos que R ponto produto vetorial P é igual a R ponto produto vetorial de M vezes V, certo? E isso aqui é igual a M R ponto
produto vetorial R ponto, e isso é igual a zero, certo? Isso é matematicamente. Então, se substituirmos, né, este zero na expressão anterior, certo? O que que nós teremos? Eu vou tirar essa aqui só para despoluir, porque vocês têm isso anotado no material em PDF. Então, nós teremos que L ponto será igual a R ponto produto vetorial P mais R produto vetorial P ponto. Como nós sabemos que este primeiro termo aqui vai ser zero, nós vamos poder tirá-lo da equação, de modo que L ponto será igual a R vezes produto vetorial P ponto. Logo, L ponto será igual ao torque. Se não há torque, o que quer dizer esse nosso resultado, gente? Se não há torque, né, que é o que acontece nesse pequeno trecho, agindo na partícula, ou seja, se o torque for igual a zero, então o L ponto também será igual a zero. E o L, que é o nosso momento angular, também será um vetor constante no tempo. Ok? E como funciona com a conservação do momento angular? Para explicar sobre o momento, vamos falar o segundo teorema, que diz: o momento angular de uma partícula não sujeita a torque é conservada. Aqui vale lembrar que uma escolha criteriosa de um sistema de coordenadas frequentemente possibilitará que um problema seja resolvido muito mais facilmente do que uma escolha da origem de forma casual. Então, por hoje é só. No próximo vídeo, vamos ver algumas aplicações sobre o que falamos na aula de hoje. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via página, no Moodle ou até mesmo pelo WhatsApp. Obrigada, até mais.